Ele leu o requerimento para a criação também da CPI, que busca investigar a atuação do MST. Essa iniciativa, ela vem em meio às ações do movimento nas últimas semanas e a crescente pressão da bancada ruralista pela instalação da comissão. E vale lembrar que a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, ela entrou com requerimento junto ao STF para que se faça cessar essas invasões. Porque cada invasão pode ter 15 crimes. E são crimes que estão no mesmo Código Penal que os atos antidemocráticos e golpistas. Crime é crime. Não tem crime democrático e crime democrático. Mas o que a gente vê aí é que isso está parado e agora a esperança vai para a CPI. Só que essa CPI, ela vem junto e vai ter o mesmo prazo que a CPMI do 8 de janeiro, que vai estar todo mundo voltando a atenção para lá. E não só isso, o Lira também leu o requerimento de abertura de duas outras CPIs. A das Americanas e a da manipulação de resultados em partidas de futebol. Segundo informou Lira, as CPIs do MST e da Americanas terão 27 membros titulares e 27 suplentes cada. Da manipulação de resultados em partidas de futebol, terá 34 membros titulares e 34 membros suplentes. A leitura do requerimento mostra que a comissão foi criada, mas não implica em sua instalação imediata. E isso se dará apenas quando for realizada a primeira sessão da comissão, ou seja, é necessária a indicação de representantes pelos blocos partidários para a composição do colegiado. Ou seja, pode ser que se tenha alguma serenidade, mas eu acho que a oposição vai forçar a instalação dessas CPIs, para que tudo corra em conjunto. Isso pode acontecer? Pode, e daí... A posição não, a situação, a bancada governista. Não vai ter... Não, acho que é o contrário. Eu acho o seguinte, está todo mundo pedindo CPI e quem adota muitas prioridades acaba não adotando prioridade alguma. E ao se falar em manipulação de resultado de futebol, CPMI do 8 de janeiro, CPI do MST, CPI da Americanas, você vai divergir as atenções para múltiplas colocações. E isso, evidentemente, interessa a quem? Interessa, me parece, o governo Fernando Henrique. Nós tínhamos dezenas de CPIs ao mesmo tempo que nenhuma dava em nada. Infelizmente, é uma prioridade que aí eu faço uma crítica a quem defende esse tipo de CPI de absoluta ausência de tato político. Não é o momento de se fazer CPI nesse sentido e muito menos divergindo a atenção de todos em relação a tantos assuntos variados. E são assuntos aleatórios, futebol, Americanas, MST e 8 de janeiro. Eu acho que seria o contrário, viu, Pavinato, dessa questão de a quem interessa várias CPIs tramitando conjuntamente, né, concomitantemente. Eu acredito ao governo, claro. Eu acredito que seja a oposição. E eu explico por quê. Tem um fundamento para isso. Porque a maior bancada na Câmara dos Deputados, em especial, que é onde vão correr essas CPIs, né, é do PL. Tem 99 deputados. E quando eles se dedicam a uma CPI, já não se dedicam a outras. Em relação aos parlamentares da esquerda, eles são em menor quantidade do que os parlamentares de direita, aqueles parlamentares com um bom discurso, que têm a habilidade de tumultuar uma sessão, por exemplo. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, quando o Ricardo Salles disse que vai se dedicar à CPI do MST, veja que ele não está aparecendo na CPMI dos atos do dia 8. Por quê? Porque ele está focado na CPI do MST. Se o Janones, por exemplo, entra na CPMI do 8 de janeiro, ele já não vai entrar na CPI do MST. E aí vai faltar efetivo para os partidos de esquerda, em especial para o PT, para ocupar todos esses espaços de uma só vez. Quando o PL, por outro lado, tem parlamentar para colocar bons deputados em todas essas frentes ao mesmo tempo. Então, eu acredito que várias CPIs, várias comissões andando conjuntamente, faz pulverizar os parlamentares do PT. E eles não têm força e nem efetivo suficiente, não têm parlamentares suficientes para tumultuarem de maneira efetiva cada uma dessas comissões. Por isso que eu acho que, nesse ponto,
é interessante para a oposição que várias CPIs corram concomitantemente, até porque isso também elimina o progresso das pautas do governo, de reforma tributária, de arcabouço fiscal, dentre outras também. E aí, vocês acham que é isso também? Eu concordaria. Não, desculpa, pode falar. Imagina, na verdade eu não concordo, porque a estratégia, eu vejo que sim, é governista, de você colocar várias ali CPIs rolando ao mesmo tempo, com temas, como já foi dito aqui pelo próprio Renato, aleatórios, não é? Porque ali, quando a gente vai ver a distribuição dos parlamentares, eles vão, claro, optar, os parlamentares, pelo grau de importância, tá, para o governo, para cada partido, a ocupação de cada uma dessas CPIs. Então, não vai, na verdade, fazer diferença. Mas, no caso, para o governista, né, eles vão conseguir, sim, tumultuar, a estratégia é tumultuar, a estratégia é tornar cada vez mais difícil, eles vão tornar o foco, sim, da CPMI, e eu vejo, sim, que o governo, ele tem como prioridade conseguir atrapalhar em grande vulto ali, que a CPMI ocorra, e a reboque que a própria CPI do MST também, de alguma forma, seja atrapalhada. Veja, eu acredito que sim, a CPMI, ela precisa ter prioridade. Você até colocou aqui uma questão, Pavinato, do seguinte, bom, o marco do saneamento, é claro que a questão de saneamento é muito mais importante, por exemplo, do que você está falando sobre fake news. É óbvio, né? Qualquer pessoa com bom senso vai tratar dessa forma, mas, infelizmente... O arcabouço é mais importante, a reforma tributária... Mas eles não querem colocar o que é efetivamente prioridade. É a briga política que está ali, e não os interesses da população, e não o que é importante e prioritário para a população. É a briga de poder, é a briga política, e é isso que nós vamos ver. E eu vejo, sim, que isso é estratégia do governo para acabar eliminando essas CPIs que são as mais importantes. Você acha que o Lira é mão do Lula na Câmara Federal, Diego? Eu vejo que o Lira, na Câmara Federal, é mão do Lira. Eu acho que ele está preocupado... Não, é claro, é a mão do Lira, mas assim, quando ele está com uma mão cheia, a outra acaricia o Lula? Não, eu vejo uma predisposição muito maior dele, realmente, em favorecer o governo. E esse movimento da criação dessas CPMIs em conjunto, da CPMI e das CPIs em conjunto, para mim, discordando aqui do Nelson, discordando do Renato, é claramente um movimento pró-governo. E você vê isso pela própria temática das CPIs. Qual que seria a pertinência de estar investigando um escândalo do mercado? Foi um grande escândalo, mas foi no mercado privado das Americanas. Isso aí não teria nem que ser Foi tema. Agora. Tem a CVM, tem o Ministério Público, tem o Judiciário. O Judiciário existe. Pois é. O Ministério Público... Por que tem CVM? O Lira é governista, os governos mudam, o Lira continua governista, gente. Verdade. Tem que pensar nisso. Lembre-se que na campanha eleitoral o Jair Bolsonaro dedicou declaração de amor, dizendo que era uma relação hétero entre ele e o Arthur Lira. Agora o Lira é governista. Acontece o seguinte, é assim que o centro se ocupa. Se engana quem acredita que o Congresso Nacional é de esquerda ou de direita. O Congresso Nacional é de centro e é daquele tipo de parlamentar que utiliza o seu mandato para conseguir emendas para sua região. Eu posso dizer, então, que nós temos um Congresso Nacional de muito valor? Sem dúvida nenhuma. É porque no final das contas, Pavinato, no final das contas, e eu trabalhei dentro do Congresso Nacional, conheço bastante. Nós já sabemos. O que acontece é o seguinte, Pavinato, o que interessa para o parlamentar é saber se ele vai conseguir trazer uma creche, uma escola, uma ambulância para a sua base. É isso que interessa para o Centrão. Não interessa discutir reforma de Código de Processo Penal, lei do saneamento, qualquer outro assunto que é abstrato e que não vai levar então, a escola. Então, você está dizendo que eles são mercenários, porque o que interessa para eles é a emenda. Então, se eles não estão ligando que isso vai ser votado ou não, eles querem a emenda. Aí, a hora que tem coisa importante, eles vão ferrar a vida ideológica de quem está interessado com o macro. Aí eles são os mercenários. É um comportamento. Mas e quem dá mais? Quem dá mais? Vereador federal. É o vereador federal, gente. É o comportamento do vereador federal. Muita gente está ali para isso, porque está aí para conversar. Olha, eu vou lá no Ministério das Cidades e vou conseguir fazer uma ponte no município que eu tive uma boa votação. É assim que funciona.
O cara não está interessado em outros assuntos. São poucos parlamentares que são ideológicos de direita ou de esquerda. E o próprio sistema, ele é criado para funcionar dessa forma, não é? Infelizmente, é assim que funciona. Mas tem um detalhe importante aqui. A quem interessa a criação dessas CPIs? A gente tem que se lembrar que CPI, uma vez protocolada com assinatura suficiente, ela é automaticamente instalada. Não tem essa de esperar, de o presidente escolher quando é que vai instalar ou não. Teve sessão e há um pedido com assinatura suficiente. Tem que ter a leitura, tem que ter o ritual. Isso, mas tendo sessão é obrigatório ter a leitura. Essa é a questão. Então, eu fui buscar aqui, por exemplo, quem assina essa CPI, esse pedido de CPI das americanas. Partidos de centro e de direita. Por exemplo, a bancada do PL assina. Então, é interessante para o PL, senão eles retirariam a assinatura antes da leitura. Por isso é que eu acho que favorece a oposição. Senão, eles teriam retirado e não teria. Eu ia abrir aqui para ver quem é que assinou, por exemplo, o pedido de instalação da CPI do futebol. Imagino que não sejam pessoas do governo, porque não há interesse do governo de criar mais uma investigação que, vez ou outra, claro que é um assunto muito distante do governo, né, a questão das apostas no futebol, mas que, vez ou outra, pode resvalar no próprio governo. Né? O governo já tem a Polícia Federal. Agora eu me pergunto, porque assim, a prova de fogo, se existe alguém de direita, né, porque eu costumo falar assim, né, em curso de ciência política, para ser bem básico, a democracia tem 2 valores fundamentais, igualdade e liberdade. Aí, quem está mais para a esquerda, dá uma tunada na igualdade. Quem está mais para a direita, dá uma tunada na liberdade. É errado pensar assim? Mas é didático, tá? É didático. Porque a igualdade não quer dizer cotas, a igualdade quer dizer, basicamente, igualdade perante a lei. Né? Mas, para entenderem é assim. E quando eu estou falando, por exemplo, da PL, que nós vamos falar daqui a pouco da censura, se isso for aprovado, não existe direita. Acabou. E aí isso me leva a pensar, se é aprovada esta PL, Nelson, esses deputados de direita que assinaram essas outras CPIs, será que eles falam, olha, eu não vou tirar meu nome da CPMI do 8 de janeiro porque fica feio, mas eu vou aqui, ó, fazer essas 2 outras CPIs, tá? Aí você lembra de mim no Natal. Faz senhor sentido. De barba branca. Eu? Não, eu estou imaginando a conversa do deputado de direita que fala assim, ó, fica feio tirar a assinatura da CPMI do 8 de janeiro. Bom, o que nós podemos fazer? Vamos criar mais umas 3 CPIs? A do MST não, porque a do MST foi uma coisa bastante espontânea. Agora, da Americanas, está tudo no prazo processual ainda, não precisa de CPMI. Está correndo. Né? E não há nada que mostre, como é o caso do 8 de janeiro, que informações estão sendo ocultadas. E o caso de corrupção no futebol também, que o Congresso tem a ver com isso. Então, ó, vamos criar mais 2 aí, que daí você sabe como é que são as coisas. Não pode ter sido isso também? Pode para os parlamentares de centro, principalmente para o superbloco. Mas em relação aos parlamentares do PL, por exemplo, que boa parte deles não tinha dúvida de que manteriam as suas assinaturas, eu acho que não. Tem esse detalhe também para a gente considerar, né? Porque os parlamentares do PL mantiveram as suas assinaturas na CPI da Americana. O PL, né, tem uma grande expectativa de migrar para esse bloco. Posso fazer uma provocação? Você faz, Abujanra. Fazendo toda essa defesa de quase que militante do PL. De jeito nenhum. Nelson, eu não vejo, eu posso estar enganado, mas eu não vejo... Está muito ironiquinho. Eu não vejo... Eu não almocei. O Lula também não vê, você não viu, o Lula também não viu nada. Não, deixa eu te falar, Nelson, eu não vejo... Você está muito igual o Lula, viu? O que adianta você defender o Lula aqui se ele não entende português? Lula. Não, eu tô falando pro Nelson aqui que ele está presumindo que o PL é um partido de direita. Ele está presumindo, ele está partindo dessa presunção. Nós vamos saber terça-feira. O PL é um partido que tem parlamentares mais à direita, vindos do bolsonarismo, mas é um partido que já compôs a base do governo Lula e tudo mais. Inclusive, então, no esquema do mensalão. Não é um partido, o próprio presidente do partido, Valdemar, que é respeitado pela esquerda e pela direita. Valdemar, ele é respeitado politicamente.
E daí o que acontece é o seguinte, o próprio PL, ele não é um partido que a gente diga, olha, esse partido é de direita. Não, tem pessoas ali que são muito mais esse perfil que eu falei anteriormente de centro. Não é um partido de super de direita e é muito mais fácil que alguns parlamentares, inclusive de centro, eles votem com o governo em algumas pautas. Assim como acontece com a União Brasil. O União Brasil tem 3 ministérios e tem o Sérgio Moro lá dentro, que não é pró-Lula, evidentemente. Então essa é a composição. Os partidos, eles têm essa questão fisiológica. Tem o PSDB, que não é de direita, nem de esquerda, nem de cima, nem embaixo, ali, nem na dança do Chaco. Eu vejo muito mais centrão ali, né, pressionando para ter, por exemplo, a CPI da Americanas. Nós temos também o PSOL, né, que é sempre o escudeiro ali do PT, à frente satélite. É satélite. Partido satélite. O satélite mesmo, como o Pavinato diz, né? O próprio PT também, Solidariedade, enfim, nós temos ali, né, tanto o bloco do Centrão... Solidariedade é um nome, maravilhoso, né? Solidariedade. Solidariedade a quê, né? A gente pergunta, solidariedade é o quê? Solidariedade pode ser tanta coisa, solidariedade, né? Esse é o espírito. Na Polônia também, quando caiu a União Soviética, tinha um partido chamado Solidariedade, e que era de direita. Então, evidentemente, que o espírito é esse. Você coloca uma palavra que tem múltiplos solidariedade.